Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem a educação. E no programa de hoje você confere, no momento especial, uma matéria sobre educação especial, inclusão social e educacional da pessoa surda. Na minha opinião, eu acho impossível uma família, o pai e uma mãe, educar um filho que ele não saiba comunicar com ele. No Professor de Quê, o professor Gildésio Bonfim vai falar sobre a disciplina radiojornalismo. Você imagina a potencialidade que é o rádio. E ainda a relação entre políticos e eleitorado no quadro Opinião com o professor Altair Tavares. E o que a gente espera desta relação é que saia aí uma mudança da intenção dos políticos. Tudo isso agora no programa Intervalo de Aula. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia! O programa Intervalo de Aula está no ar. E para começar, o momento especial com a professora Ana Beatriz vai trazer o assunto de inclusão social e educacional das pessoas surdas. Vai ser uma reflexão muito interessante que eles vão colocar aí numa conversa com a professora Norma, que é mãe de uma pessoa com deficiência auditiva. Confira. Bem-vindos a mais um momento especial. Hoje vamos conversar um pouco sobre a inclusão social e educacional da pessoa com deficiência auditiva. E para isso, para conversar um pouco sobre esse assunto, trouxemos a pedagoga Norma Aparecida Costa. Bem-vinda, Norma. Obrigada. Conte para nós como é que foi esse interesse pela educação da pessoa surda. Bom, o interesse surgiu por um presente maravilhoso que Deus me deu. Um filho surdo, né? Foi um grande presente para mim e a partir daí eu comecei a entrar na comunidade surda, a fazer parte da comunidade surda, quando descobri a surdez dele. Com todo o processo de aprendizagem dele, com todos os obstáculos que encontrei para poder inserir ele na nossa sociedade, isso me fez buscar meios e eu tinha vontade de conhecer mais o processo educacional dos surdos no Brasil, como aconteceu, porque até então eu ouvia falar,
mas pesquisar sobre o assunto eu ainda não tinha pesquisado, né? E foi quando eu resolvi, cheguei a comentar com o professor que eu queria fazer minha monografia sobre a educação dos surdos no Brasil. Norma, e quanto às línguas de sinais? Que como você falou, né, nesse interesse, você teve que entrar na comunidade surda. E aí, nesse processo, houve boa aceitação, essa acolhida? Como foi essa entrada numa outra cultura? No momento que eu percebi que meu filho surdo, ao invés de trazer ele para o meu mundo, eu preferi entrar no mundo dele. Eu achei que isso seria interessante, porque eu conheci outros surdos que eles chegaram até a mim e reclamavam da dificuldade da oralização. Uhum. Então eu resolvi aprender a Libras para poder me comunicar melhor. E é algo ainda que você percebe que está presente, que é algo que era comum assim, observar, é que a Libras, como língua natural do surdo, deveria ser aprendida pelo surdo. Então, muitas vezes, até pessoas da família não se preocupavam em aprender sobre aquela premissa. Falavam assim, bom, é uma língua dele, mas não é uma língua do meu mundo. Então, qual a importância também dos familiares, dos amigos e mesmo de pessoas da comunidade também ter esse aprendizado? É algo importantíssimo, muito importante. Porque, na minha opinião, eu acho impossível uma família, um pai e uma mãe, educar um filho que ele não saiba comunicar com ele. Então, é muito importante a aprendizagem da língua. A Libras é a segunda língua oficial do nosso país, pela Lei 10.436, né? É importante ela ser uma língua aprendida pela comunidade, de modo geral, não só escolar, mas pela sociedade. Eu acho que ela deveria ser inserida como disciplina, apesar dela já ter aí quase alguns anos aí de ser uma língua oficial. Uns 12 anos, né? Uns 12 anos, né? Ser a língua oficial, ainda encontramos barreiras, sim. Bom, agora estamos recebendo aqui em nosso estúdio o James Santos Silva, que é acadêmico de Engenharia da Computação e vai nos contar um pouco sobre a vida acadêmica. O James é surdo, filho da professora Norma, que nesse momento atuará como intérprete. Então, estão aqui posicionados de forma ali que no momento ali que eu fizer a entrevista, a Norma possa interpretá-lo. Você é professor de Libras no Centro de Apoio da Secretaria Estadual. Conte um pouco para o público como que é seu trabalho. Bom, quando eu comecei a ensinar Libras lá, foi no ano de 2012, a dar aula de Libras lá. Trabalhava 30 horas, uma experiência, assim, gratificante. Qual o público? Bom, eu ensino para o nível 1, nível 2, nível 3. São pessoas da comunidade que vêm, crianças, também trabalho com a EEE. Ensinando alguns alunos surdos, ensinando português e Libras para alguns alunos surdos. Você percebe que há aumento do interesse das pessoas pela Libras? Bom, alguns alunos querem aprender Libras. Eu tenho observado isso que sim. Tem muitos que aprende, mas para conversar com surdos, mas apoio mesmo são poucos. Como que foi o seu aprendizado na sua história? Você aprendeu Libras muito cedo? Você foi para uma escola de surdos? Bom, eu comecei a aprender Libras com 5, 6 anos de idade. Antes eu não tinha contato nenhum com surdo. Dos 4 anos, antes eu não tinha contato nenhum com surdo. Depois foi que eu comecei a ter um contato maior com os surdos. Tem percebido que na universidade você tem um suporte de acessibilidade? Sim. Antes, nos primeiros períodos, era um pouco difícil. Às vezes os professores não aceitavam, eu tinha uma certa dificuldade de comunicação com os colegas. Era assim bem complicado. Foi muito difícil no início e eu sofri bastante. Encontrei várias barreiras lá no início, mas eu consegui.
Depois do segundo período para frente, aí foi ter nossa troca com os meus colegas, conversando. E aí teve aquela troca, aquele contato maior. Foi desenvolvendo, foi bem melhor. Agora eu tenho um apoio bem melhor, tem surdos, colegas lá. Às vezes as pessoas perguntam para mim, como que você se comunica? Como você se comunica? Eu escrevo normalmente. Quero fazer uma pergunta? Eu escrevo. Conversar com um amigo meu, ensinei alguns sinais básicos para os colegas e eles... É muito bom. Muito interessante essa entrevista aí do Momento Especial, onde a professora Norma, né, que se colocou no mundo do filho com deficiência auditiva, o James Santos, e aí aprendeu muito com ele ensinou muito para ela, eles trocam muito e estão aí na luta, né, que a sociedade inteira deve estar junto aí na inclusão social, educacional das pessoas com deficiência auditiva e outras deficiências também. E você sabia que a Faculdade Araguaia oferece o curso de pós-graduação na área de inclusão educacional e social, que é o curso de Libras e Braille? Veja aí com o professor Fábio. Olá, eu sou o professor Fábio Gonçalves, coordenador-geral do Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade Araguaia. A Faculdade Araguaia é uma instituição que se preocupa com a responsabilidade social e principalmente a inclusão social nas organizações e no cenário educacional. Neste intuito, nós ofertamos o curso de pós-graduação em Libras, que dá a condição para que os profissionais com formação nesta área possam atuar como intérpretes, possam atuar também na parte de escrita, como também na parte de tradução na área de Libras. A importância do curso de Libras para a sociedade é principalmente no sentido de conduzir principalmente os indivíduos os quais estão inseridos nesse contexto, numa condição principalmente de inclusão social dentro deste cenário. É importante ressaltar que o curso de Libras ele foi planejado e está sendo executado de acordo com aquilo que se prevê no âmbito da inclusão social. Tanto que parte dos professores são professores intérpretes, que são professores surdos e mudos, que atuam junto à equipe para melhor aproximar o aluno da realidade da área de Libras. Os interessados em fazer um curso de pós-graduação em Libras da Faculdade Araguaia pode acessar o site www.faculdadearaguaia.edu.br ou pode se dirigir diretamente à Faculdade Araguaia, Unidade Bueno. Então, é isso aí. Para quem se interessa em cursar a pós-graduação em Libras e Braille, o site da Faculdade Araguaia é www.faculdadearaguaia.edu.br. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento.
Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E no quadro de agora, você vai acompanhar o professor Gildésio Bonfim falando sobre a disciplina radiojornalismo. Você sabe o que faz o radiojornalista? Olá, eu sou o Bruno e começa agora mais um Professor de Quê? Você reconhece esse som? Alô, alô, repórteraço, alô? Bem, a disciplina que eu trouxe hoje para mostrar para vocês está bem acostumada a lidar com esse e com vários outros sons. Vários não, na verdade, todos os outros sons. Quer saber o que eu tô falando? Bom, a gente acabou de chegar aqui na porta do Laboratório de Áudio da Faculdade Araguaia. Eu já dei algumas dicas sobre a disciplina de hoje, já falei que ela trabalha com todos os sons. O professor está aqui dentro e ele vai explicar melhor isso agora para vocês, hein? Olá, professor Gildésio, tudo bom? Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Então, professor, eu vim tirar algumas dúvidas, não só minhas como do pessoal de casa, mas primeiro eu quero saber que lugar é esse que tem essa espuma na parede? Pois é, Bruno, esse é um isolador acústico, ou seja, impede que o áudio saia para fora dessa sala e também que o áudio de fora entre para dentro daquele estúdio ali, porque nós estamos no laboratório de produção radiofônica, é um dos laboratórios aqui da Faculdade Araguaia, onde os estudantes dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda fazem os seus trabalhos relacionados à produção de áudio. Interessante, mas então, professor, a pergunta mestre que eu vim te fazer é: você é professor de quê? Eu sou professor de radiojornalismo 1 e radiojornalismo 2. Sou o professor Gildésio Bonfim, sou radialista e jornalista com formação na Universidade Federal de Goiás e mestre em arte e cultura visual também pela Universidade Federal de Goiás, com experiência em produção e edição de TV e também em emissora de rádio. Sou professor de ensino superior há 10 anos e leciono na Faculdade Araguaia há 8 anos. Professor, o aluno que pega essa disciplina, né, que tem acesso à disciplina no 4º e 5º períodos, não é isso? Ele aprende exatamente o quê? Ele chega, o que é passado para ele? Qual o tipo de conhecimento? Em primeiro lugar, Bruno, nós temos um grande desafio, Sim. que é redescobrir o rádio, não é? Por quê? Porque em meio a tantas informações, a tantos veículos, a tantos meios das pessoas se informarem, se entreterem, o rádio parece que ficou meio que deixado de lado. Então, o nosso primeiro desafio é mostrar para o estudante que o rádio continua forte, continua firme, como um dos principais meios através dos quais as pessoas se informam e as pessoas também se divertem, as pessoas se entretêm. As aulas do professor Gildésio são bem interativas, ele tenta trazer o máximo de possibilidades dentro das aulas e o máximo de gravações para a gente ouvir. E a gente tem mais acesso com o público de fora e com o mundo de fora, de jornalismo mesmo. A disciplina é rica, Bruno, mas o rádio é ainda mais rico, não é? E aí, dentre aqueles desafios que a gente precisa, assim, o rádio, ele na verdade, a grande característica do rádio é a sonoridade. Mas sabe o que acontece? É o único veículo capaz de despertar no ouvinte outros sentidos. Já que ele não vê. Já que ele não vê. E aí esses recursos que a gente utiliza na construção da reportagem é que vai dar a dimensão e a capacidade de quem ouve visualizar mentalmente. E essa visualização mental, Bruno, não cabe numa tela. Essa imagem criada mentalmente, ela é do tamanho que eu quiser. Então você imagina a potencialidade que é o rádio. E é por isso que não é só a disciplina que tem essa riqueza. O próprio rádio faz isso e a gente precisa aproveitar cada vez mais esse veículo. Bom, professor, dá para notar que o senhor é apaixonado por rádio, o senhor fala com emoção, a gente sente seu coração de radialista. Aí eu arrepio. Foi um prazer conhecer tudo isso. Satisfação, viu, conhecer Bruno? esse mundo. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado também.
desde a criação do rádio aqui no Brasil, muitas coisas já mudaram, como vocês viram aí na matéria, né? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem educação. E agora, o quadro Opinião com o professor Altair Tavares vai falar da relação entre eleitorado e políticos. Que relação é essa, hein? Prezados amigos aqui do intervalo de aula, hoje é dia de eleição, primeiro turno das eleições 2014. Recentemente, tenho dialogado com muitas pessoas nos canais de comunicação que a gente participa, no rádio, na internet, sobre a relação entre o eleitor e os políticos. Temos ouvido recentemente muitas críticas, de eleitores em relação à chamada classe política. E é um tema até muito interessante, como se existisse realmente uma classe que tivesse alguns privilegiados e que estivessem ali, de certa forma, isolados do eleitor. O que eu tenho sempre dito aos cidadãos é de que os políticos que nós temos refletem a sociedade que a gente tem. Nessa relação entre o eleitor e os políticos, e no processo eleitoral, como esse que a gente vivencia agora, o que é que tem de educativo? O que é que tem de interessante? O que é que tem de aprendizagem? Por aquilo que pareça, muitos eleitores não percebem que o que eles pensam sobre os políticos, sobre a política, sobre uma gestão, interfere no modo de pensar e de agir dos políticos. É fato que, principalmente nas campanhas eleitorais, em se tratando aí de pesquisas, e principalmente nas pesquisas qualitativas, quando o eleitor contesta, quando o eleitor discorda, quando ele apresenta uma sugestão e que os pesquisadores captam estas sugestões, esses pontos de vista, eles vão para os relatórios que vão para a análise dos políticos. Esta relação tem uma certa simbiose, essa relação tem uma certa aprendizagem, uma certa influência. Recentemente, um colega nosso, pesquisador, o professor Luiz Carlos Rodrigues, desenvolveu uma tese em que aborda este agendamento do eleitor. E é nisso que nós vamos concluindo, chegando a uma conclusão. Por aquilo que pareça, os eleitores não percebem esta situação, mas o que eles dizem, nessas pesquisas, argumentou
o professor Luiz Carlos Rodrigues, interfere, né, no modo de pensar dos políticos, no que eles pensam, na criação dos programas. E o que a gente espera desta relação é que saia aí uma mudança da intenção dos políticos, a intenção de promover o bem-estar para a população, a intenção de melhorar a educação, de melhorar a saúde, a intenção de boa gestão dos recursos públicos. Este é um momento importante para o país, né? Estamos aí para a escolha de uma nova direção, um novo Congresso Nacional, com novos deputados federais e novos senadores, novos governadores, deputados estaduais também. Desta relação, apesar de tensa, e nesse momento me parece que ela tem sido tensa até demais, sai com certeza uma nova perspectiva. Pode sair aí um novo conjunto de políticos e de representantes que possam exatamente refletir esta vontade dos eleitores. E aí você que nos acompanha, que talvez esteja até disputando algum cargo, não há lição melhor do que ouvir o eleitor. Para os administradores, ouvir o cidadão. O eleitor quer falar, o eleitor fala, mas ele quer ser ouvido, mais do que ser ouvido em pesquisas qualitativas. Este é um novo momento para o país, não só por causa da eleição, mas por causa desta evolução. Eleitores mais críticos fazem um bem para a democracia. E isto é importante para nós, fortalecer a democracia. Obrigado a você, continue aqui com o intervalo de aula e até a semana que vem. Muito obrigado. Bom, como a gente viu aí, o professor Altair Tavares adverte, né? Vote consciente, porque hoje é dia de fazer a diferença. Domingo que vem a gente está de volta também. Até mais! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.